Olá pessoal, 21h08 aqui na capital alencarina. Engenheiros do Havaí, o Papa é Pop. Sucesso, né, dos anos 80, do rock pop nacional, uma das maiores bandas de pop rock nacional do Brasil. Olha só. Que música, né? Olha aí. Olha só, galera. Sucesso é sucesso, né? Com Engenheiros do Havaí. O Papa é Pop. Não sei como é que consegui na época fazer essa música, né? Se fosse agora, na época de 2021, talvez não conseguiriam passar essas músicas nas rádios e nem também na internet, devido às censuras da nossa lacração mimizenta. Então, fica essa música em homenagem a esse caso que eu vou notificar aqui sobre a treta envolvendo o Papa. Tá bom, pessoal, vamos lá. Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos entrando aqui no ar sobre uma matéria polêmica, a qual um deputado bolsonarista, como diz o título da própria matéria, foi desrespeitoso na visão dessas pessoas contra a Igreja Católica, o Papa Francisco e outros demais membros desta Igreja Católica. Vamos ler a matéria, porque a matéria é um pouco grande, eu já li, mas vamos ler aqui comigo, para vocês terem uma base do que está acontecendo. Agora, recente essa matéria, viu, que explodiu agora na internet. Vamos lá saber quem é o deputado, quem é quem, né? CNBB cobra punição de deputado bolsonarista que atacou o Papa, bispos e a Igreja Católica. Vamos lá, que o negócio está estreito aqui para esse deputado. Mexeu com a entidade mais poderosa do mundo. Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, cobrou por meio de uma carta aberta que a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, puna o deputado estadual Frederico Dávila, PSL-SP, que durante o discurso na última quinta-feira, 14, chamou o Papa Francisco, os arcebispos de Aparecida, Dom Orlando Brandes e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de vagabundos imundos. Eita, que polêmica, hein, galera? Que polêmica, né? Vamos lá, vamos dar notícia. No documento endereçado ao presidente da LESP, Carlão Pignatari, PSDB, a CNBB destaca que Dávila feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes em função do discurso medíocre e odioso, carente de lucidez, modelo de postura política abominável, que precisa ser extirpada e judicialmente corrigida pelo bem da democracia brasileira. Aqui tem um documento, que eu não vou ler, que é um documento enorme, né? Vou ler aqui só o final. A CNBB aguarda uma resposta rápida de Vossa Excelência, postura exemplar e inspiradora para todas as casas legislativas, instâncias judiciárias e demais segmentos, para que a sociedade brasileira não seja sacrificada nem nem prisioneira de mentes medíocres. Foi chamado de medíocre aqui pelos arcebispos, né? Aqui tem a assinatura dos caras. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente Dom Jaime Speller, arcebispo de Porto Alegre, vice-presidente, aqui é o pessoal todo, né? Deixa eu ler aqui a introdução dessa carta, que ficou muito vaga ainda o que esse cara falou. Tá certo, outro que eu já li, abominável. Vamos lá. Que foi deputado aqui. A Conferência Nacional, né, Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, dessas casas legislativas e diante do povo brasileiro, rejeita fortemente as abominações e agressões proferidas pelo deputado Frederico Dávila, dia 14 de outubro. A tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com ódio descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Padre, o Papa Francisco, a CNBB, particularmente o
Revemos senhor Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, feriu e comprometeu a missão parlamentar que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes. Ao longo de toda a sua história de 69 anos celebrado no dia em que ocorreu esta deplorável fato, da CNBB jamais se acovardou diante das mais difíceis situações, sempre cumpriu sua missão merecedora de respeito, relevância religiosa, moral e social, certo? Eu vou ler, o seguinte, essa matéria aqui focou muito mais na carta, na carta de cunho, das competências religiosas, tá certo? Contra o deputado Frederico Dávila, tá certo? Que chamou eles de imundo, de vagabundos. E em outra matéria também chamou eles de pedófilo, esses padres e a Igreja Católica. Certo? E entenda porque essa treta não foi em vão. O deputado bolsonarista se chateou porque um padre, em determinada missa, falou de liberdade à pátria, alguma coisa do tipo, referindo-se que era uma prisão essa idolatria por Bolsonaro e tudo mais, um padre se manifestou. Outra matéria mais completa diz. E esse deputado, foi totalmente desprovido do seu decoro parlamentar, porque ele feriu uma das maiores instituições do planeta, que se chama Igreja Católica. Quem não sabe, pessoal, a Igreja Católica era para ser extinta da face da terra. Eu não canso de dizer isso, certo? Eu não canso de falar isso. Como demais pastores evangélicos, era para ser extinto, não assim em termos de tiraram a vida, mas está preso. Era para viver preso, sem poder ganhar dinheiro através de fiéis, certo? Porque o que a igreja, quem não conhece a Santa Inquisição, quantos cientistas, quantas pessoas de talento a Igreja Católica, junto com os seus grandes papas, e seus representantes, levaram para a fogueira, certo? E simplesmente num certo dia um papa tal pede perdão pelo ocorrido. Mas quem perdoa é Deus e Jesus Cristo. Essas pessoas jamais tiveram chance de defesa, certo? Fora a inúmera riqueza, o Vaticano, que o Vaticano é uma fortaleza, ninguém tem acesso aos documentos. Tem coisas arqueológicas ali que fala a origem de todo o nosso Big Bang, do nosso planeta, certo? De outros evangélicos que a gente não conhece, que ficamos só apenas com aqueles evangelhos que o Martim Lutero roubou da Igreja Católica, Quem conhece a história de Lutero sabe que ele roubou o livro para divulgar para a população mundial, que é o protestantismo. Mas que também tem muitos defeitos, muitas pessoas no meio que só querem se aproveitar da fé das pessoas mais carentes. Mas vamos aqui. Esse cara foi infeliz nesse discurso. Ele falou alguma mentira? Não. Na minha humilde opinião, não. Certo? Ele falou de imundos, vagabundos e pedófilos. Realmente existe. Existe. Agora, eu não posso generalizar. Tá certo? Nem todos os padres, nem todos os pastores, nem todos os bispos são pedófilos. Nem todos. Certo? Tem muitos dentro da Igreja Católica? Tem. Na Igreja Evangélica também tem? Tem também. Certo? É porque é divulgado menos de que da Igreja Católica. Mas tem muito. Tem aqui um pastor aqui de Sobral, que a gente não viu a cara dele. O cara tinha abusado mais de 6, inclusive da própria filha, de 9 anos de idade. O cara já tinha molestado 6 crianças. E da filha tinha estrupado porque tinha sido consumado o rompimento do ímã, o ato em si. Então, se for pôr na história, a Igreja Católica não era para mais existir, pessoal. Mas nós somos justiceiros, nós somos os carrascos, nós temos o poder da guilhotina ou do machado? Não. Somos juízes indeferidos por o Criador para sair fazendo justiça com as próprias mãos? Não, senhor. Tá certo? Jamais.
Há que se diga que a própria Igreja Católica é remanescente, né, da antiga Babilônia, né? E que agrupou todas as religiões, como você conhece. O que entra nos calendários religiosos, principalmente do calendário gregoriano. Calendário que existe o carnaval, existe, vamos dizer, o Réveillon, o Natal. Isso tudo foi agrupado por religiões pagãs. Os próprios padres falam isso, a maioria, nesses canais religiosos a qual a gente assiste. Os padres mais mente aberta, não são todos. São poucos. Acho que tem o padre Paulo Ricardo, é o que mais... Que até o nome do meu xará também é Paulo Ricardo Pastor, mas esse aqui é o padre mesmo, que tem programas e tudo mais. É um padre bastante realista. E sabe de toda a história negra da Igreja Católica. Certo? Pesquise mais sobre esse padre. Padre Paulo Ricardo. É o único que nos passa segurança. Apesar de ter outros padres também que passam bastante realidade. Que eu já vi várias pregações de padres que são melhores do que muitos pastores aí, enganadores, cães gulosos atrás de dinheiro. Certo? Ele foi infeliz, esse cara aqui. E vai receber com certeza a punição da lei. Porque ele mexeu com a Igreja Católica, com um dos órgãos mais poderosos da Terra. Mexeu com um Papa que tem autoridade muitas vezes em parar guerras. Antigamente tinha, não sei agora, porque agora o pessoal é kamikaze, né? O pessoal não tem mais temor a Deus, certo? Cada um luta por si. O pessoal é amante de si mesmo. Mas o Papa tinha essa autoridade, certo? Há muitos que se diz que um deles é a própria besta do anticristo, a antibesta do Apocalipse, certo? Isso aí é os estudiosos que falam, que estudam, diz que alguns deles são realmente... Boa noite, Odécius, meu querido. Então, realmente muitos se falam nisso, tá certo? E Papa Francisco falou que, né, que a gente só quer saber de cachaça e pouco coração. Tem uma polêmica já, o Papa Francisco mandando algumas indiretas pro Brasil. Ele não gosta do Bolsonaro, tá certo? Tem uma treta. Aí tem um cara desse aqui que é bolsonarista doente. E parte para esse tipo de afronta, certo? Ele está correto em algumas situações, sim. Ele tem a razão, mas ele não tem o direito de ofender a quem quer que seja, a qualquer religião que seja. Ele não tem esse direito, tá certo? Vocês lembram daquele pastor da Universal, Bispo não sei o que, o nome dele, mano, esqueci. Bispo Von Welder, parece o nome do cara. O cara chutou a santa, ele sumiu da mídia. O cara é como se fosse um vice-presidente da Universal, quando o cara chutou a santa. Era o braço direito do Macedão. Quem não se lembra, escandalizou o Brasil. Certo? Porque foi no dia, né, 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida para os católicos. Para mim não, porque eu não acredito em divindades, certo? Apesar de nem saber a história católica, porque eu não é da minha ossada, certo? Eu não pretendo ser católico, certo? Não sou preconceituoso. Quem quiser ficar ser católico até o fim que seja, tá certo? Mas eu não admiro, não tenho coragem de colocar imagens de escultura dentro da minha casa, mas essas pessoas fazem isso porque querem. Porque em todas as Bíblias sagradas, tanto católico como protestante, a pessoa não pode ficar de joelho perante imagens de escultura, certo? Mas quem sou eu para colocar isso na cabeça de pessoas que já carregam isso a costumes milenar? É mesmo que eu chegar aqui para você, que está aqui do outro lado, e dizer assim, não coloque um pinheiro de Natal, uma árvore de Natal dentro da sua casa. É mesmo que eu dizer isso e você se escandalizar. E você dizer assim, Antônio Mendes, você é cristão. Cristão sim, mas não sou religioso, certo? E respeito todas as religiosas.
Todas as religiões. Eu acho que esse cara foi bastante assintoso, o deputado, certo? Porque ele chamou, ele deferiu a pessoas as conotações como imundos, certo? É palavra desse cara, não é minha. Vou ler o nome do cara aqui, tá certo? Desse deputado bolsonarista que tá dizendo aqui, Frederico Dávila, PSL, chamou os bispos e o papa de vagabundo e imundos. Isso é palavra dele, não minha. Tá certo? Tem algumas coisas erradas dentro das igrejas católicas? Tem. Tem coisas erradas dentro da igreja evangélica? Muitas. Se você for olhar só para o homem, meu querido, você não consegue congregar em lugar nenhum. Porque todo final, em todo o processo religioso acaba em dinheiro. Você está me entendendo? O fundamento de todas as religiões é o dinheiro. Querendo você ou não. Agora tem instituições que pedem menos, tem instituições que pedem mais. Tudo no final acaba em dinheiro. Porque o dinheiro move o mundo. É a mola do planeta. Viu, Antônio Mendes? O dinheiro é a mola do planeta. Sem dinheiro você não compra, você não vende, você não faz nada. Você não come. E por isso as igrejas todas focam no dinheiro. Todas. Umas são mais ricas, outras são mais pobres, né? A igreja católica, como eu falei, tem o maior banco de maiores riquezas fica-se no Vaticano. Isso não é palavra minha, palavras mesmo de especialistas. Certo? É o país que é considerado um país, é o Vaticano mais rico do planeta, porque todas as riquezas arqueológicas, riquezas de dinheiro se encontram lá. Agora eu sou justiceiro, Antônio Mendes? Não sou justiceiro. Odécio, que é evangélico, eu não sou justiceiro. Eu jamais posso ultrapassar o limite da realidade do desrespeito. Como esse cara tem que ser punido. Como eu falei aqui, tem padres ruins, tem pastores ruins, tem médicos ruins, tá certo? Tem políticos ruins, tá certo? Tem gente de todo lado ruins. Agora eu vou generalizar toda a categoria? Não. Exatamente, Antônio Mendes. O Deus desse século, Mamon, exatamente, eles amam o dinheiro. Que Deus falou que não amasse o dinheiro. Você está me entendendo? O que ficou no Antigo Testamento, Deus nunca pediu moedas, e já existia moeda de prata, ciclo de ouro. Deus nunca pediu isso no Antigo Testamento. Deus pedia os mantimentos, que eram as colheitas das tribos de Israel, para ajudar a tribo de Levi, porque não tinha parte da herança a tribo de Levi, enquanto a Efraim, essas outras, Judá tinha abundância de herança sobre a terra. Então todos os dízimos na casa do tesouro, a qual fala em Malaquias, era para ser também dividido para os pobres, né, os necessitados, e também para a tribo de Levi, que não tinha parte em herança. Mas depois transfiguraram por dinheiro, viu, metal, principalmente usando aquele versículo de Ananias e Safira, a qual Pedro amaldiçoou para que morresse, porque comeram uma parte, né, do dinheiro, só deram, para ajudar a igreja, os mais carentes. Não era para Pedro colocar no bolso dele. Você está me entendendo? Não era o dinheiro que Pedro ia pegar e botar no próprio bolso e comprar um dos seus melhores camelos, uma roupa de linho fino, não. Era um dinheiro para ajudar os pobres necessitados. É a única parte que se fala no dinheiro. Certo? E aquela velha passagem que tem do Deus que é Deus, César que é de César, Deus que é de Deus. Tem isso nessa passagem? De quem é a cara da esfinge de César, então o dinheiro pertence a César. E de Deus, não é o Deus criador. Porque Deus não precisa de dinheiro. O próprio Antônio Mendes falou que é mamon. Dinheiro é como se fosse considerado outro Deus pagão. Vocês estão me entendendo? Deus não precisa porque ele é dono do ouro e da prata. E você pode dizer, mas a obra precisa. Porque paga aluguel, paga água, paga luz, paga-se os missionários para propagar a mensagem de Deus em outras nações. Por isso que se pede esse dinheiro, certo? Muitos pastores compram seus aviões, seus jatos, porque diz que é digno comer da lã das ovelhas.
Você tá entendendo? Então, se for falar em dinheiro aqui, a gente vai passar a noite toda falando em dinheiro. Tem igrejas que são próprias, que não pagam aluguel. Ah, mas paga a luz e paga a água. Agora sim eu posso dizer que a igreja realmente vai pagar bastante luz. Principalmente essas igrejas que têm ar-condicionado. Porque a luz está cara para todo mundo. Para todos os brasileiros. Então, vem sempre dinheiro a mais para a conta de qualquer ações, comunidade, qualquer ambiente vai pagar mais caro a conta de luz. Então esse cara foi extremamente infeliz no que ele falou, certo? Ele desrespeitou a figura, podia ser do Papa ou dos bispos, ou de qualquer pessoa que fosse. Qualquer um, vamos dizer assim, um cara que eu não vou com a cara aqui, Valdomiro Santiago, Bispo Macedo. Você pode questionar as formas de que eles pedem dinheiro? Pode. Mas você já xingá-los de imundo ou alguma coisa. Aí você perde a sua total razão, principalmente se você for deputado. Porque você tem um decoro parlamentar a zelar. Você tem vontade de muitas vezes falar isso em algumas situações? Tem, mas você tem que se reservar. Porque senão você é penalizado por coisas até menores, quanto mais por coisas dessa gravidade. Certo? Então o deputado é o Frederico Dávila, pessoal. PSL São Paulo. Chamou o Papa Francisco e os arcebispos da Aparecida, Dom Orlando Blindes, e a Conferência Nacional dos Bispos da CNBB de vagabundos imundos. Ele que chamou. Certo? Ele não tem o direito de fazer isso. Por mais que ele seja uma autoridade eclesiástica como deputado. Certo? Ele não pode fazer isso. Certo? Agora, faltou com respeito com as pessoas, com os representantes religiosos. Certo? Se ele acredita no protestantismo, se ele acredita, que o Deus está dentro da igreja evangélica, se ele acredita que Deus está na Umbanda, na Quimbanda, ele tem que respeitar as demais. Como eu falei para vocês, se fôssemos carrasco, não existia a Igreja Católica por causa da Santa Inquisição, mas nós não somos carrascos. Não somos juízes. Ninguém, nenhum movimento conseguiu acabar com a Igreja Católica. Nenhum. Nenhum movimento. Nem os próprios cavaleiros templários. Ninguém conseguiu. Tá certo? Perdeu força em algum momento, perdeu, mas ninguém conseguiu acabar com essa instituição. E não é uma simples pessoa que vai acabar, um simples deputado que vai acabar. Certo? Eu achei afrontosa, infelizmente, essa fala desse deputado. Que a coisa aqui, ó, a matéria vai logo em cima aqui, bandeirona do Brasil aqui, a matéria do... já diz que o cara é bolsonarista. E a CNBB cobra punição. A CNBB vai cobrar isso dele. Pode ter certeza, um dos órgãos mais poderosos que se existe é a Igreja Católica. Esse cara, se ele não for afastado das funções dele de deputado, vai ser um milagre. Aí eu assim acredito no milagre, se ele continuar sendo deputado. Porque ele mexeu com a maior religião do Brasil. E de muitos países, tirando os países do Islã, os budistas, mas a Igreja Católica em si ainda é a maior religião do planeta. É a religião universal, a original, A Igreja Universal se chama Igreja Católica. Essa outra foi uma cópia a qual o bispo brasileiro aqui criou. Então, pessoal, faltou respeito. E olha que eu, como o rapaz me perguntou, sou cristão, sempre fui evangélico, da minha tendência toda religiosa, certo? Discordo com muitas coisas, tá certo? E não concordo com isso. Como eu falei, se a pessoa quer adorar a sua imagem, quer fazer sua procissão, a sua imagem, aí é com ela e Deus, porque tem lá nos mandamentos. Os mandamentos existem na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, para você ler, porque aqui no Brasil é livre, você pode ler a sua Bíblia a hora que você quiser. Não é você colocar no Salmo 91 em cima da sua estante e deixar ela no poeira, não.
ou no Salmo 23, Senhor meu pastor. Não, a Bíblia foi feita para se estudar. Tá certo? É machista a Bíblia? Certo? Tem conotações homofóbicas? Fala muito de adultério, de guerra, certo? Isso ninguém pode rasgá-la, infelizmente. Por mais que Jean Williams, esses caras já tentaram fazer tirar essas páginas, porque se sente atingido, né, pela Igreja Católica, pela Bíblia, né, que tanto faz ser católica como a Bíblia evangélica, dos mandamentos que tem. Então ele queria tirar, porque ele acha que isso é usado para se ofender as classes. Aí é com ele, Jean Williams, que nem está mais aqui no Brasil, e Deus. Mas que esse cara foi infeliz, foi, certo? Um cara jovem, né? Tão bom de falar das coisas, vamos dizer assim, dos projetos de melhoria para o país. Não, o cara vai atacar simplesmente bispos, papa. Principalmente o papa, né, que falou que o Brasil era de muita cachaça e pouco coração, que tem os seus defeitos. Ele é um homem, né? Apesar de ser representante de Deus na terra, mas é homem. E por cima ele é argentino. Tá certo? Aí você diz isso, agora você foi aquele xenofóbico, né? Porque você falou que o cara é argentino. Mas existe, querendo ou não, essa rivalidade. Seja no futebol, seja... sempre a Argentina é rival do Brasil em qualquer uma das hipóteses. Certo? Eu fui na Argentina, e para vocês, né? Já fui lá já. Puerto Iguaçu, e eu não fui mal recebido de hipótese nenhuma pelos argentinos. Fui lá na churrascaria deles, comi as coisas, né? Aquela picanha argentina. Tive o prazer de ir, tá com uns 3 anos antes dessa pandemia. E fui bem recebido. Graças a Deus não tive nenhum tipo de atrito, não fui lesado, né? Como o pessoal diz que a pessoa pode levar uma buenas noites, Cinderela. Não, fui tranquilo lá, né? Conheci essa localidade. Queria ter ido para Buenos Aires, mas não tinha mais tempo e nem mais dinheiro para ir. Mas foi bom. Eu pretendo ainda ir para Buenos Aires quando melhorar aí essa pandemia total e as condições financeiras. Entendeu, pessoal? Mas existe isso. Existe porque foi criado pelo próprio futebol. Essa rivalidade até hoje existe e é grandiosa. E se você vacilar, você leva para fora das 4 linhas. Você leva essa rivalidade contra a Argentina nas 4 linhas. Então você tem que vigiar e saber diferenciar as coisas. Há pedofilia dentro da Igreja Católica? Sim. Eu falei de um caso evangélico aqui no Sobral. O cara abusou. O cara estuprou a filha dele de 9 anos de idade. O cara pedia às crianças, o pastor: ó, irmãs, vão para o ciclo de oração que as crianças vão atrapalhar a sua comunicação com Deus. Então deixa que eu fico com as criancinhas aqui brincando, contando a historinha da Bíblia e tal. O cara ali abusando das crianças. E por incrível que pareça, a gente não pôde ver a cara desse marginal, porque foi proibido pela própria lei de abuso de autoridade, criada pelo Randolfo Rodrigues e assinado por os demais políticos. Porque ela passou. Essa lei passou. Bolsonaro autorizou essa lei passar. Ele não tem que dar a sanção ou o veto. Essa lei passou do abuso de autoridade. E veio junto a proteção para os estupradores. Tá certo? É terrível, pessoal. É terrível. Cada dia que passa, a gente só vê perversão no meio. Tanto faz ser religião A, religião B. Não há diferença. Você tem que olhar somente para aquele que não tem defeito, que é Jesus Cristo. Os demais têm defeitos. Os homens têm defeitos. Aí você pode dizer: Gilson, mas a obra é de Deus. A igreja é de Deus. Você está redondamente enganado. Quando eu abro uma igreja aqui chamada, vamos dizer uma igreja aqui, Nação do Senhor, a placa. Eu fui lá e abri um CNPJ. Fui lá na prefeitura e ela autorizou. Como é seu nome? Gilson tal. Eu quero abrir este ministério.
Tá autorizado, abra lá. Aí eu tenho meu filho Gerda, tenho minha esposa, eu morri. Ixi, a obra é de Deus, eu paboquei. Ou adulterei. Você acha que aquele irmão que está lá no banco de trás, ou aquele obreiro humilde, que prega nas ruas para as pessoas drogadas, que prega para as pessoas, para as prostitutas nas ruas, que prega para as pessoas carentes, você acha que esse cara vai virar o dono da igreja? O presidente da igreja, você acha? Não. Ele não vai. Porque o adúltero, que eu sou o Gilson de Oliveira, eu adulterei e não vou sair do cargo. A igreja é minha. Eu que fundei, a igreja é do meu filho, que ele que é o meu antecessor. E é assim que se funciona. É assim que se funciona. Quando você diz a obra é de Deus. Ou então, às vezes, tem um escândalo tão grande, que eu já ouvi, que os irmãos todos se dividem e vão embora. Aí a igreja fala porque não tem dinheiro mais dos dízimos e ofertas dos irmãos. Que acontece. Aí sim, pode-se dizer que essa obra era de Deus. Porque Deus não permitiu que ela continuasse. Entendeu, pessoal? Mas fora isso, essas igrejas grandes aí, meu pai foi o fundador, eu sou o filho do cara, meu pai já tá velho, morreu, eu sou o cara. Ah, mas é a obra de Deus. Não. Gil, você está disciplinado, você agora foi pego em adultério, em flagrante adultério, você vai ser agora disciplinado. Eu sou o presidente da igreja. Eu não vou ser disciplinado, não. Se não estiver satisfeito, pode pegar e ir para outro ministério. E fico lá pousando lá. Agora, se a metade dos irmãos vão para outro canto, aí vão. Às vezes não, se permanece, porque diz que é obra de Deus, olha para Deus, pronto. Por isso que eu estou falando. Que você não pode ficar olhando somente para o homem. Senão você não vai virar um desigrejado pro resto da sua vida. Certo? É desse jeito. Mas tem pessoas boas no meio, pessoas que merecem uma oportunidade, que merecem estar levando realmente a palavra de Deus porque gosta, que está louvando, entendeu? Tem pessoas católicas do bem, pessoas realmente que são fidedignas, são fiéis, são tementes a Deus. Eu posso julgar todo mundo? Não. Pega aquele grupo que, o joi, se cai em contradição, que ele seja punido. Que o joi seja punido, seja retirado da situação. Se for um arcebispo ou um bispo que fez vamos dizer, praticou a pedofilia, que ele seja excluído. Se foi o pastor que pegou, que ele seja excluído, seja preso. Tá certo? Eu não posso generalizar aqui como esse caboclo falou, que todo mundo é vagabundo e imundo. Eu não posso dizer isso. Um cara que é deputado, pessoal. Você tá me entendendo? Como é difícil. Aí disse, não, é liberdade de expressão, Gilson, ele pode falar o que quiser. Não, infelizmente a gente não pode. Se a gente for falar cada coisa que a gente quer em internet, ou em decoro, ou em palanque, você não pode falar tudo que você quer, não, que você ofende hoje em dia as pessoas. Antigamente você podia até falar alguma coisa ou outra, mas agora não, pessoal. Agora tudo gera processo, cancelamento e perseguição virtual. Certo? E esse cara aqui, com certeza, algum católico votou nele. Algum católico. Não sei nem que religião é dele, nem quero saber. Alguém votou nele da Igreja Católica. Menos uma 10ª parte para ele estar eleito foi votado pela Igreja Católica. Os católicos da igreja. Certo? Você pensa, não, eu sou pastor Gilson de Oliveira, candidato a vereador, a prefeito, aí eu vou ser só os votos evangélicos. Não existe isso. Ou, vamos dizer, nem que seja 1% católico vai votar em mim. Vai conhecer o meu trabalho e vai votar em mim. Dependente da religião A, ou B, ou C. Entendeu? Então, pessoal, você é representante do povo. Você é representante do povo. Não de si mesmo. Você é representante do povo. Ele é representante da população. E o Estado é laico. Certo? Se ele não concordou com alguma coisa dos bispos aqui, ele podia até falar. Ó, discordo tal e tal. Agora, ele entrar, com pronomes impróprios aí é diferente. Agora, ele podia responder, não gostei, porque há relatos, há fontes, há provas que existe, um desvio de dinheiro, vamos dizer assim, um desvio de dinheiro, um desvio de não sei o quê, um certo abuso dentro da igreja, de pedofilia. Então, aí sim ele tinha que levar para
justiça e tiraram esses caras de circulação. No caso, lógico que, né, eu não estou falando do Papa Francisco e nem desse arcebispo, mas se ele soubesse, era isso que ele tinha que falar. Tá certo? Então, pessoal, fica aqui, vou ler o nome dele aqui de novo. O nosso Frederico Dávila, PSL SP. Fica aqui só o nome dele para saber se ele vai sair bem dessa, né? Ele mexeu com a autoridade, uma das maiores autoridades que é a Igreja Católica. A instituição, não estou nem dizendo só em si o Papa e nem os seus arcebispos, mas ele mexeu com uma das maiores religiões universal do planeta. Certo, pessoal? Ele foi bastante infeliz, né, nas suas colocações. Poderia ter ficado sem essa. Mas esses caras, quando pegam cargos políticos, eles acham que são semideuses. Muitos deles acham que são deuses do Olimpo, né? Então eles acham o direito de ofender qualquer pessoa que sejam, independente de cor, raça, credo religioso e sexo, opção sexual, eles não têm o direito de fazer essas tais coisas, a não ser que seja criar leis, ou, né, assim, leis proibitivas, que se caso for uma coisa grave, ou leis de apoio a certas instituições, entidades, certo? Isso que é a função dos deputados, é trabalhar para a população, é para ser fiscalizado pelo povo, não ficar querendo escravizar, ser o bambambam das coisas, não. Porque eles precisam mais da gente que nós deles, certo? Então, pessoal, que Deus abençoe, muito obrigado. Hoje a live aqui deu bastante audiência aqui, tem hora que teve 10 pessoas aqui na live, para mim já é muita, nunca bateu esses 10, certo? O tema foi polêmico, tá certo? O tema foi polêmico, porque quando fala de religião, não é coisa agradável, muitas vezes a pessoa se dói, certo? Acha que a pessoa falou demais, alguma besteira, ou se eu falei alguma besteira que você se sentiu ofendido, né? Se você é uma pessoa que realmente, Gilson, não gostei do tom, da entonação que você falou, porque eu coloquei aqui, pessoal, eu coloquei critérios da nossa visão material, não estou falando aqui do espírito, estou falando do material, certo? Estou falando aqui do material. Então ninguém tem o direito de ofender as pessoas, certo? Principalmente numa internet que gera, parece só porque um padre falou que o Brasil precisa se libertar. Parece que isso é a indagação, a revolta desse cara foi por causa disso. E você sabe que política e religião anda lado a lado, querendo você ou não. Política e religião se mistura, como diz que não se mistura, mas se mistura. Se mistura. Porque para mim abrir uma igreja, como eu falei para você, eu tenho que ir lá na prefeitura, pedir um alvará. E a prefeitura, quem manipula a prefeitura é um prefeito. Tá certo? Agora, se eu vou apoiar A ou B, aí é outra história. Aí eu já estou criando partido, liderança partidária, cabo eleitoral. Mas fora isso, não. Fora isso, eu tenho meus deveres de cidadão, tanto para votar, como para exigir que eu tenho direito. E também meus deveres, que é de respeitar as pessoas. Certo? Porque ele não mexeu, foi só com o Papa, ele mexeu com a maioria dos brasileiros, que a maioria, querendo você não, é católico. Certo? A maioria ou não é devoto de Aparecida, né? Que acreditam neles. Como eu falei, eu respeito, não acredito, né, em determinados seres. Mas cada um acredita no que quiser. Certo? Uns acreditam cabeça de bode, como eu falo muito aqui. Tem gente que acredita no Baphomet, em Satanás. Tem gente que acredita, e o que eu posso fazer? Mesmo não acreditando, o que eu posso fazer? Cada um acredita no que quer, pois eles acreditam nisso. Eles acreditam no cabeça de bode, eles acreditam em sacrifício, eles acreditam em portal.
em abertura de portais, eles acreditam em sacrifícios humanos para ganhar poder. Certo? Então, pessoal, é de cada um. Bom, eu vou deixar aqui minhas considerações finais, meus abraços aqui, né, dos que entraram na live, que vão entrar. E você pode dizer aqui, como o nosso Antônio Mendes já foi direto, perguntou aqui, você é cristão? Eu sou cristão, sim, cara. Sou cristão. Tá certo, Antônio Mendes? Mas não sou tão mais alienado como já fui um dia. Certo? Os deuses seclam Mamon, exatamente. Todo mundo, né, só quer saber de Mamon. Esses caras, principalmente, são lideranças dessas igrejas. Márcio Martins também está assistindo aqui a live, certo? Que é meu primo, um grande abraço e tamo junto até uma outra, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um abraço aí, Antônio Mendes, em nome de Jesus. Fique tudo, Deus abençoe a todos seus familiares, você e todos os familiares. Tchau, tchau e até uma outra live.